Meu nome é Gabriel Santos. Por 10 anos pratiquei satanismo em São Paulo. Conduzi rituais que a maioria das pessoas acha que só existem em filmes de terror. Não estou contando isso para chocar, mas porque você precisa entender o que estou prestes a revelar. Descobri 4 cânticos de adoração específicos que têm autoridade espiritual para fazer forças demoníacas fugirem imediatamente. Não teoria, não tradição religiosa. Experiência vivida de alguém que passou uma década do outro lado. Se você alguma vez sentiu uma presença opressora na sua casa, se já sofreu ataques espirituais que não conseguia explicar, se métodos tradicionais falharam com você, o que vou compartilhar pode mudar tudo. Porque essas 4 músicas não apenas me libertaram. Funcionaram para dezenas de outras pessoas que ajudei desde então. E até o fim deste vídeo, você saberá exatamente quais são e por que funcionam. Mas primeiro, você precisa entender a escuridão de onde vinha. Porque minha credibilidade nesse assunto não é acadêmica. É conquistada. E o preço dessa educação quase foi minha alma. Eu tinha 24 anos quando entrei no satanismo. Não por algum evento dramático. Por curiosidade que virou obsessão. Comecei a frequentar encontros num porão na Vila Mariana, em São Paulo. Grupo pequeno. Talvez 8 pessoas no início. Eles falavam de poder pessoal, de acessar forças espirituais que o cristianismo suprimia. Soava empoderador. Revolucionário, até. Em 3 meses, eu já conduzia meu primeiro ritual. Lembro das mãos tremendo enquanto acendia as velas pretas. A temperatura da sala caiu visivelmente. Não estou exagerando. Você conseguia ver a respiração saindo da boca. O líder, um homem chamado Ricardo, pôs a mão no meu ombro e disse: "Você vai senti-los em breve, não resista." Ele estava certo. A presença que entrou naquela sala era palpável. Parecia pressão no peito, mãos invisíveis pressionando. Mas Ricardo sorria. Dizia que aquilo era poder, liberdade do controle religioso. E por 10 anos eu acreditei nele. Progredi rápido no grupo. Em 2 anos eu já liderava rituais. Tinha meu próprio altar no apartamento. Objetos específicos, invocações específicas, sacrifícios específicos. Nada no estilo Hollywood. Sem pentagramas desenhados com sangue. A prática ocultista real é mais silenciosa, mais metódica, mais insidiosa. E o aprisionamento espiritual aconteceu tão gradualmente que eu não percebi até estar completamente preso. Os pesadelos começaram por volta do 3º ano. Não eram sonhos ruins comuns. Eu acordava paralisado, sentindo algo pesado sentado no meu peito. Via sombras se movimentando nas paredes do meu quarto mesmo sem fonte de luz. Minhas mãos, as mesmas que haviam feito rituais sem conta, às vezes tremiam incontrolavelmente sem nenhum motivo médico. Eu dizia a mim mesmo que isso era normal, parte do caminho, o preço do poder espiritual. Mas no 8º ano, eu não conseguia dormir mais de 2 horas sem acordar em pânico. Meus relacionamentos desabaram, me isolei completamente. As únicas pessoas que via eram outras do grupo. E até elas começaram a perceber que algo estava muito errado. Tinha olheiras que nem maquiagem cobria. Perdi 15 quilos. Meu reflexo no espelho parecia assombrado. Porque eu estava. O ponto de ruptura veio numa terça à noite. Uma noite normal em tudo, exceto em uma coisa. Eu estava sozinho no apartamento e sentia a presença opressora de sempre. Mas dessa vez não parou na opressão. Ouvi uma voz, tão clara quanto estou falando com você agora. Ela disse: "Você nos pertence agora." E pela primeira vez em 10 anos, senti terror de verdade. Não a excitação de acessar forças sombrias, nem a sensação distorcida de poder. Medo puro, primal. Porque percebi naquele momento que eu havia entregado algo que não conseguiria recuperar sozinho. Minha autonomia. Minha alma, se você quiser chamar assim. Eu havia assinado contratos que não sabia como quebrar. Tentei sair do grupo no dia seguinte. Ricardo riu da minha cara. Disse: "Você acha que consegue simplesmente ir embora? Eles não deixam. Você abriu as portas, Gabriel. Portas não fecham assim tão fácil." Ele estava certo sobre as portas. Errado ao dizer que não fechavam. Passei os 3 meses seguintes tentando de tudo para me libertar. Parei de ir às reuniões. Destruí meu altar. Queimei os objetos rituais num tambor de metal na varanda do apartamento.
Purifiquei meu espaço com sálvia branca, sal grosso, todo o método que achei online. Nada funcionou. A presença se intensificou. Os pesadelos viraram rotina. Comecei a ouvir sussurros durante o dia. Eu estava desesperado, pronto para fazer qualquer coisa para que parasse. Mas eu não fazia ideia de que a solução estava escondida no único lugar que eu me recusava a dar olhar. Foi quando alguém mencionou a pastora Helena Rodrigues, uma amiga de uma amiga que tinha ouvido falar da minha situação. Ela dirigia um pequeno ministério de libertação no porão de uma igreja em Moema. Eu estava cético. Passei 10 anos no satanismo justamente porque rejeitava o cristianismo. A última coisa que queria era ficar num porão de igreja com uma pastora. Mas eu estava sem opções. Apareci numa quinta à noite. O endereço levava a uma entrada lateral, escadas de concreto descendo para uma salinha simples. Iluminação fraca. Uma mesinha de madeira antiga com uma bíblia. Um alto-falante Bluetooth. Cadeiras de plástico dispostas em círculo. Nada de teatralidade religiosa. Nem cruzes por todo lado. Só simplicidade silenciosa. A pastora Helena estava esperando. 52 anos, pele morena quente, fios prateados no cabelo preto. Os olhos foram a primeira coisa que notei. Compassivos, sim, mas também perspicazes de um jeito que me deixava desconfortável. Como se ela enxergasse através de toda a fachada espiritual que eu tinha construído. Ela não perdeu tempo. Gabriel, certo? Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Os 10 anos, os rituais, a presença, a voz que dizia que eu lhes pertencia. Eu esperava ser julgado, talvez até que ela tivesse medo. Em vez disso, ela apenas assentiu devagar e disse: "Já vi isso antes. Você está lidando com um verdadeiro vínculo demoníaco. Mas preciso que entenda uma coisa. Eles são mentirosos. Você não pertence a eles. Nunca pertenceu. Eles apenas conseguiram te convencer de que pertence." Pela primeira vez em meses, senti algo além do medo. Esperança. Uma esperança frágil e hesitante. Ela disse: "Vou tocar uma música para você. Preciso que ouça com atenção. De verdade, não resista ao que vai acontecer." Sentei em uma das cadeiras. Ela apertou play na caixa de som Bluetooth. A música se chamava Rompendo em Fé. Uma música de adoração em português, com piano simples e voz. As letras declaravam a fé como arma espiritual. Faziam referência a Hebreus 11, 1. Falavam sobre romper a escuridão espiritual. Em 30 segundos, meu corpo começou a reagir. Minhas mãos começaram a tremer. Não aquela tremedeira incontrolável que eu tinha sentido antes. Algo diferente. Como se algo dentro de mim resistisse à música. Senti um calor subindo no peito, minha respiração ficando rápida e ofegante. Helena me observava com calma, a mão apoiada no meu ombro. Então a presença opressora com a qual vivi por meses se manifestou. Não consigo descrever completamente o que aconteceu. A temperatura da sala desabou. Senti uma pressão no peito, a mesma pressão dos rituais. Mas dessa vez havia algo mais. Dor aguda, lancinante, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Eu ofegava, dobrando-me para frente na cadeira. A voz da Helena estava firme. "Não resista, deixe a música fazer o trabalho." A dor intensificou por talvez 20 segundos. Então, de repente quebrou. Como um estalo físico. A pressão levantou. O calor dissipou. Pude respirar normalmente de novo. Voltei a me reclinar na cadeira. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de dor. De alívio. O peso opressor que carreguei por meses havia diminuído. Não desaparecido completamente. Mas mais leve. Consideravelmente mais leve. Helena sorriu. Esse é o primeiro rompimento. A fé ativa a autoridade espiritual. Os demônios não suportam a adoração que declara o poder de Jesus. Eles têm que recuar. Eu não entendia totalmente a teologia, mas entendia a experiência. Algo havia acontecido. Algo real e tangível. Ela disse: "Ainda não terminamos. Tem outra música que preciso que você ouça. Essa vai mais fundo." Assenti, ainda retomando o fôlego. Ela selecionou a segunda canção. "O sangue de Jesus tem poder." "The blood of Jesus has power." No momento em que começou a tocar, soube que seria mais intenso. As letras falavam sobre ser vencido pelo sangue, sobre purificação espiritual,
sobre vitória pelo sacrifício de Cristo. Faziam referência a Apocalipse 12:11. E meu corpo reagiu violentamente. Comecei a tremer descontroladamente. Tremores por todo o meu corpo que eu não conseguia parar. Helena se posicionou atrás de minha cadeira, as duas mãos agora nos meus ombros, falando em voz baixa. Isso é o rompimento do vínculo. Deixe isso acontecer. A sensação era como correntes se estilhaçando dentro do meu peito. Não sei como descrever diferente. Dor física misturada com uma liberação emocional avassaladora. Senti cada ritual que já conduzi, cada invocação que pronunciei, cada porta que abri, sendo cortados, separados. O vínculo espiritual que acumulei ao longo de 10 anos se partindo em pedaços. Chorei. Soluços profundos e guturais que vinham de um lugar bem fundo. Não só pela dor, pela percepção devastadora de que eu estava realmente sendo liberto. A música durou talvez 4 minutos. No final, eu estava exausto, completamente drenado. Mas o peso opressor havia sumido. Não diminuído, sumido. Olhei para Helena, quase sem conseguir falar. Acabou? Estou livre mesmo? Ela me ofereceu água, a expressão gentil, mas séria. Você teve um grande rompimento. 2 músicas, 2 níveis de libertação. A fé ativou a autoridade espiritual. O sangue de Jesus quebrou o vínculo. Mas, Gabriel, a guerra espiritual nem sempre é uma batalha única. Às vezes é uma luta contínua. Naquela hora não entendia totalmente o que ela estava dizendo. Eu me sentia livre. Os pesadelos, a presença, o peso tinham todos desaparecido. Voltei para casa naquela noite me sentindo mais leve do que há anos. Dormi 8 horas direto sem acordar uma única vez. Era a paz pela qual eu havia rogado. Mas também era uma ilusão. Quando acordei na manhã seguinte, finalmente entendi o que Helena quis dizer sobre guerra espiritual ser uma luta contínua. A presença tinha voltado. Não tão intensa quanto antes. Mas estava lá, inconfundivelmente. A pressão familiar no meu peito. As sombras nas bordas da minha visão. Os sussurros logo abaixo da minha consciência. O terror me tomou. A libertação tinha falhado? As músicas só tinham funcionado temporariamente. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para Helena. Ela atendeu na hora. Gabriel, você está passando pela volta de novo, não é? Como você soube, a presença está de volta. As músicas não funcionaram? Continuo preso? A voz dela era calma, firme. As músicas funcionaram perfeitamente. Você teve um rompimento genuíno. Mas forças demoníacas não desistem sem lutar, Gabriel. Elas perderam muito terreno. Estão tentando recuperá-lo. Esta é a última batalha. Por isso são 4 músicas, não só 2. 4 músicas? Sim. Você experimentou fé e o sangue. Mas há mais 2. E essas 2 últimas não só trazem libertação. Elas a selam. Criam autoridade espiritual que impede os demônios de voltarem. Eu quase não conseguia respirar. Quando fazemos isso, não consigo voltar a viver assim. Hoje à noite. Venha hoje à noite. E Gabriel? Sim? Dessa vez, você vai experimentar liberdade completa. Não temporária. Permanente. Porque as 2 últimas músicas carregam a autoridade do Espírito Santo e a obra consumada de Cristo. Demônios não conseguem resistir a essa combinação. Desliguei o telefone com o coração disparado. A presença pairava ao meu redor como fumaça. Mas pela primeira vez desde que ela voltou, não me senti desesperado. Porque eu já tinha experimentado o que aquelas 2 primeiras músicas podiam fazer. Eu tinha sentido uma verdadeira libertação espiritual. E se houvesse mais 2 músicas que pudessem selar essa liberdade permanentemente, eu enfrentaria o que fosse necessário para recebê-las. Pensei que as músicas 1 e 2 me tinham libertado. Naquela manhã, descobri que a batalha não tinha terminado. Demônios não desistem sem a luta final. Mas a pastora Helena me tinha prometido algo. Liberdade completa e permanente através das 2 últimas músicas. E eu estava prestes a confirmar que ela tinha razão. Naquela noite, cheguei à igreja da Helena. A escuridão lá fora refletia o peso que me oprimia. Cada sombra parecia viva. Cada barulho acelerava meu coração. Helena já estava me esperando na pequena sala do porão. Ela me olhou com aqueles olhos penetrantes e vi algo neles que não tinha visto antes.
Não piedade, nem espanto. Reconhecimento. Ela estava esperando por isso acontecer. Gabriel, ela disse baixinho. Sente-se. Diga-me exatamente o que aconteceu ontem à noite. Descrevi o ar gelado. O peso opressor. As vozes sussurrando coisas que pensava ter deixado para trás para sempre. O terror de perceber que o que eu julgava ser liberdade era só o começo de uma batalha. Por que eles voltaram? Minha voz tremia. Achei que as 2 primeiras músicas quebravam as correntes. Senti a paz, Helena. De verdade senti. Ela assentiu devagar, os dedos acariciando a capa gasta da Bíblia. As músicas 1 e 2 abriram a porta para sua liberdade, Gabriel. Quebraram a escravidão inicial, mas demônios não cedem território sem lutar. O que você viveu ontem à noite foi o último esforço deles para recuperar o que acreditam que é deles. O que eles acreditam que é deles? Eu quase não conseguia respirar. Fui deles por 10 anos, Helena. 10 anos de rituais e escuridão e vendendo minha alma em pedaços. Como 2 músicas conseguem competir com isso? Helena inclinou-se para a frente. A voz dela era suave, mas inabalável. Porque essas músicas não carregam poder humano, Gabriel. Elas carregam a autoridade de Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz. O Espírito Santo que habita os crentes. E a vitória conquistada há 2000 anos quando Jesus ressuscitou. Demônios temem esse poder porque sabem que já estão derrotados. Eu queria acreditar nela. Mas o medo da noite anterior ainda estava fresco na minha mente. Então por que eles voltaram? Porque as 2 primeiras músicas prepararam você para o avanço, mas não o selaram. Ela levantou-se e foi até a pequena caixa de som Bluetooth no canto. As músicas 3 e 4 completam a libertação. Elas ativam a autoridade espiritual de um jeito que os demônios não suportam. Mas, Gabriel, você precisa entender algo crítico antes de continuarmos. Olhei para ela. Isso será mais difícil do que as 2 primeiras sessões. O inimigo sabe o que está por vir. Ele lutará com tudo o que ainda tem. Mas se você perseverar, se ficar firme na fé, você sairá desta sala permanentemente livre. Nada mais de ataques à meia-noite. Nada mais de presença opressora. Liberdade completa. Minhas mãos tremiam. Apertei o encosto da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu sabia que uma vez que começássemos, não haveria volta. Era liberdade total ou destruição total. O que eu preciso fazer? Você precisa adorar. Mesmo quando cada fibra do seu ser quiser fugir. Mesmo quando a presença parecer esmagadora. Mesmo quando as mentiras gritarem mais alto que a verdade. Você adora. Ela pegou o celular e rolou até a 3ª música. Esta se chama Espírito Santo. Invoca a presença do Consolador que Jesus prometeu em João 14. O Espírito Santo que convence, que santifica, que expulsa a escuridão com a luz. Ela apertou play. A música começou suave. Uma melodia delicada, quase como uma canção de ninar. Mas as palavras eram poderosas. Espírito Santo, venha. Enche este lugar. Expulsa a escuridão. Traz a tua paz. A princípio, eu não senti nada. Só a música. Só as palavras. E então o frio voltou. Começou na base da minha coluna e subiu pelas costas como dedos gelados. O peso opressor que senti na noite anterior apertou meu peito de novo, dessa vez mais forte. Eu ofegava por ar. Helena, sussurrei. Está acontecendo de novo. Eu sei. A mão dela descansou no meu ombro, firme e quente. Não foque na presença, Gabriel. Foque nas palavras. Cante comigo. Não consigo. Você consegue. A adoração continuou. A voz do cantor ficou mais alta, mais potente. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Enche esta sala. Cura este coração. Tentei cantar. Minha voz era quase um sussurro, presa pelo medo e tensão na garganta, mas forcei as palavras para sair. Espírito Santo, venha. E então tudo mudou. O frio não desapareceu. Intensificou-se. O peso no meu peito tornou-se esmagador. Dobrei sobre a cadeira, a respiração vindo em curtos e desesperados arfares. Parecia que meus pulmões estavam colapsando. Helena, não consigo respirar.
Você consegue. A voz dela era firme agora, comandante. Gabriel Santos, você é filho do Deus vivo. Você não pertence mais às trevas. Grite essa verdade bem alto. Eu não. Grite. Não pertenço às trevas. As palavras saíram de mim como um grito de guerra. E naquele momento, a música chegou ao seu auge. Espírito Santo, desce como chuva. Lava sobre mim. Liberta-me. O peso esmagador se estilhaçou. Não levantou gradualmente. Não sumiu aos poucos. Estilhaçou-se como vidro, e senti os estilhaços da opressão espiritual caírem do meu corpo. O frio desapareceu, substituído por um calor que me envolveu da cabeça aos pés. Caí para frente, chorando sem controle, porque pela primeira vez na minha vida toda, senti-me verdadeiramente puro. Helena ajoelhou-se ao meu lado, a mão ainda apoiada no meu ombro. Ela não disse nada. Apenas me deixou chorar. Quando finalmente levantei o rosto, molhado de lágrimas, vi os olhos dela também brilhando com lágrimas. Isso, ela disse suavemente. Foi o Espírito Santo fazendo exatamente o que só ele consegue fazer. Quebrando cadeias que nenhum poder humano poderia alcançar. Não conseguia falar. Apenas assenti com a cabeça. Ela se levantou e caminhou de volta para o aparelho de som. Mais uma, Gabriel. A quarta música sela o que acabou de acontecer. Cria uma proteção espiritual que impede o inimigo de voltar. Esta música se chama A Vitória Está em Jesus. Vem de 1 Coríntios 15. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela apertou play. Esta música era diferente das outras. Era triunfante, ousada, declaratória. A vitória está em Jesus. A batalha foi vencida. O inimigo está derrotado. Jesus reina. Enquanto a música tocava, senti algo descer sobre mim, como um cobertor quente, como uma armadura, como um escudo espiritual. Helena começou a orar em voz alta, sua voz se misturando com a música. Pai Deus, agradecemos a Ti pela liberdade que trouxeste a Gabriel hoje. Declaramos que ele está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que nenhuma arma formada contra ele prospere, que o inimigo não tenha reivindicação alguma sobre sua vida, sua mente, seu espírito ou seu futuro. Selamos essa libertação em nome de Jesus. Amém. Amém, sussurrei. A canção continuou. E enquanto tocava, Helena explicou algo que mudou tudo. Gabriel, escute bem. Esta quarta canção não é só para celebrar a vitória. Ela cria um selo espiritual. Quando adora Jesus como o vencedor, quando declara sua autoridade sobre cada aspecto da sua vida, você fecha a porta que o inimigo usava para ter acesso a você. É como colocar um cadeado numa porta que costumava estar escancarada. Ela sentou-se diante de mim, a expressão séria. A primeira música, Rompendo em Fé, rompe pela fé, inicia sua vitória espiritual. A segunda música, O Sangue de Jesus tem poder, aplica o poder do sangue de Jesus à sua escravidão. Quebra as correntes. A terceira música, Espírito Santo, traz a presença do Espírito Santo para despedaçar o que restou. E agora, esta quarta música sela tudo. Declara vitória e estabelece uma autoridade espiritual que o inimigo não consegue penetrar. Eu ficava olhando para ela, a mente acelerada. Então essas 4 músicas, elas funcionam juntas? Exatamente. Não são hinos aleatórios, Gabriel. Seguem uma progressão bíblica. Fé, sangue, Espírito Santo, vitória. É a mensagem completa do Evangelho aplicada à guerra espiritual. E quando você usa as 4 em ordem, com fé genuína e entrega, os demônios fogem porque reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Pela primeira vez desde que essa jornada começou, senti algo mais poderoso que o medo. Senti esperança. Passaram-se 3 anos desde aquela manhã no porão da Helena. 3 anos desde que a quarta música selou minha libertação. E posso afirmar com absoluta certeza que nunca mais tive outro ataque demoníaco. Nem uma vez sequer. A presença opressora, o ar frio, as vozes, tudo desapareceu. Completamente. Mas minha história não termina com a minha própria liberdade. Porque o que aconteceu em seguida provou que aquilo não foi sorte. Foi uma fórmula repetível para quebrar as correntes do inferno. Mês passado, uma mulher chamada Maria
Veio conversar comigo durante um evento comunitário que eu estava organizando. Tinha por volta de 30 e poucos anos, olheiras profundas e um olhar assombrado que reconheci na hora. Gabriel, ela sussurrou, olhando ao redor com nervosismo. Ouvi dizer que você costumava se envolver com coisas das trevas, é verdade? É. E você ficou livre? Fiquei. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da sala lotada. Preciso de ajuda. Já estive em 3 igrejas diferentes. Já me pediram para fazer oração. Já tentei jejuar, ler a Bíblia e fazer tudo o que me disseram, mas não sai de mim. Eu sabia exatamente o que era isso. Venha comigo. Fomos para uma sala tranquila nos fundos do prédio. Trouxe uma cadeira e pedi para ela sentar. Maria, vou fazer uma pergunta e preciso que seja completamente honesta. Você já se envolveu em práticas ocultas? Bruxaria, satanismo, adivinhação, algo assim. Ela assentiu, novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Fiz leitura de tarô durante 5 anos. Achava que era inofensivo, só para diversão. Mas quando virei cristã e tentei parar, as coisas começaram a acontecer. Sinto uma presença na minha casa. Não consigo dormir direito. E quando tento orar, é como se houvesse uma parede entre mim e Deus. Peguei meu celular e abri minha playlist de adoração. Maria, vou tocar 4 músicas para você. Preciso que ouça as palavras e tente adorar junto. Pode parecer difícil, pode até dar medo. Mas eu prometo, se você atravessar, vai experimentar um rompimento. Os olhos dela se arregalaram. Só 4 músicas? Só 4 músicas. Mas não são músicas de adoração comuns. Elas carregam autoridade espiritual que demônios não suportam. Apertei play na primeira. Rompendo em fé. Em 30 segundos, o corpo de Maria ficou rígido. A respiração dela ficou curta e rápida. Reconheci os sinais na hora. Maria, continue ouvindo. Não foque no que está sentindo. Foque nas palavras. Quando a segunda música tocou, o sangue de Jesus tem poder, ela segurava os braços da cadeira com força, os nós dos dedos brancos, exatamente como eu 3 anos antes. Quando a terceira começou, Espírito Santo, ela começou a chorar copiosamente. E quando a 4ª música selou a libertação, a vitória está em Jesus, ela me olhou com um olhar completamente diferente, claro, pacífico, livre. Desapareceu, ela sussurrou. Gabriel, desapareceu. Consigo sentir. O peso, a opressão, tudo desapareceu. Eu sorri, lembrando daquele exato momento na minha própria vida. Esse é o poder de Jesus Cristo, Maria. É o que acontece quando o adoramos com fé genuína e entrega. Demônios fogem porque não conseguem ficar na presença da sua autoridade. Ela se levantou e me abraçou forte, ainda chorando. Obrigada, muito obrigada mesmo. Não me agradeça. Agradeça a Jesus. Foi Ele quem te libertou. Eu só te mostrei as ferramentas que Ele colocou nas minhas mãos. Depois que Maria saiu, sentei sozinho naquela sala em silêncio e refleti sobre quanto tinha caminhado. 10 anos no satanismo. 10 anos de escravidão, escuridão e acreditando que o poder vinha de rituais, sacrifícios e lealdade ao inimigo. E então 4 canções. 4 cânticos simples de adoração que carregavam a autoridade do Deus vivo. Canções que quebraram correntes que pensava serem permanentes. Canções que expulsaram demônios que julgava serem invencíveis. Canções que me devolveram a vida. Mas é isso que eu preciso que você entenda. Essas 4 canções não são só para pessoas como eu. Não são apenas para ex-satanistas ou antigos praticantes do oculto. São para qualquer um experimentando opressão espiritual. Qualquer um que sinta uma presença que não consegue explicar. Qualquer um que já tentou tudo e ainda se sente preso. Porque a opressão demoníaca não ataca só quem esteve envolvido com o oculto. Ataca qualquer pessoa que o inimigo vê como ameaça.
Qualquer um que esteja buscando a Deus. Qualquer um tentando viver pela fé. E a maioria das pessoas nem percebe que está sendo atacada. Só sabem que se sentem ansiosas o tempo todo. Ou deprimidas. Ou como se houvesse um peso no peito que não conseguem tirar. Ou como se estivessem sempre lutando contra pensamentos que não parecem ser seus. Se esse é seu caso, quero que escute bem. Você não precisa viver assim. Você não precisa aceitar a opressão espiritual como algo normal. Você não precisa esperar que piore para agir. Use essas 4 canções. Toque-as em casa. Toque-as quando estiver sozinho. Toque-as quando sentir a opressão vindo. E adore com elas. Dê verdadeiro significado às palavras. Entregue-se a Jesus. Ative sua fé. Porque eu digo por experiência própria. Demônios fogem quando a autoridade de Jesus Cristo é declarada na adoração. Eles não suportam isso. Eles não conseguem lutar contra isso. Eles não conseguem ficar. Canção número 1. Rompendo em fé. Ela marca sua virada. Ativa a autoridade espiritual que vem pela fé genuína em Jesus Cristo. Canção número 2. O sangue de Jesus tem poder. Ela aplica a obra consumada da cruz à sua escravidão. Quebra correntes pelo poder do sacrifício de Jesus. Canção número 3. Espírito Santo. Invoca a presença do Consolador que expulsa as trevas com luz. É aqui que acontece a ruptura mais profunda. Canção número 4. A vitória está em Jesus. Sela a libertação. Estabelece uma autoridade espiritual que impede o inimigo de voltar. Use as 4. Na ordem. Com fé. E veja o que Deus faz. Funcionou na minha vida. Funcionou na vida de Maria. Funcionou em dezenas de pessoas que vieram até mim desesperadas por liberdade. E sei que vai funcionar para você. Mas você precisa agir. Não pode só assistir a este vídeo e esperar que as coisas mudem sozinhas. Não pode só ouvir minha história e pensar: isso é bom para eles, mas a minha situação é diferente. Sua situação não é diferente. O inimigo usa as mesmas táticas com todo mundo: medo, opressão, mentiras, isolamento. E Jesus usa o mesmo poder para libertar todo mundo. O sangue dele. Seu espírito. Sua vitória conquistada. Então não espere. Não espere até a opressão piorar. Não espere até tocar o fundo. Não espere até ter esgotado todas as opções. Comece hoje mesmo. Encontre essas 4 canções. Toque. Adore com elas. E confie que o mesmo Jesus que me libertou, o mesmo Jesus que libertou a Maria, vai te libertar também. Porque Ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele já venceu a vitória. 3 anos atrás, sentei no porão de uma igreja, chorando sem controle, enquanto a escravidão espiritual se despedaçava ao meu redor. Pensava que minha vida tinha acabado. Pensava que as trevas nunca me deixariam. Mas eu estava enganado. E se você está agora aí, se sentindo sem esperança, preso, achando que a liberdade é impossível, quero que saiba algo. Você também está enganado. A liberdade não é só possível, é prometida. Jesus disse em João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não semi-livre, não temporariamente livre. Completamente livre. Isso é o que essas 4 canções representam. São ferramentas que ativam a liberdade que Jesus já conquistou para você. São armas numa batalha espiritual que já foi ganha. E estão à sua disposição agora. Então, use-as. Resista. Reclame sua liberdade. Porque o inimigo quer mantê-lo preso. Quer que acredite que liberdade é impossível. Quer que desista. Mas estou aqui para dizer que ele é um mentiroso. E as mentiras dele não têm poder quando a verdade de Jesus Cristo é declarada na adoração. Toque as canções, adore com fé. E caminhe em direção à liberdade que já é sua. Eu caminhei. Maria caminhou. E você também consegue.